irmãos podem sentar? Nós vamos colocar hoje uma parte, vai estar aqui na tela mesmo, então você vai poder acompanhar aqui pela tela para a gente facilitar, porque como tem bastante passagem bíblica, se você ficar procurando, vai demorar um pouquinho. Então, você pode acompanhar pela tela e se você quiser depois, a gente passa os versículos, está tudo salvo, e a gente passa depois os slides para você ou mesmo a apostila. Então, o tema que foi pedido, nós fizemos aqui perguntamos qual o tema, então o tema que foi mais pedido aqui foi esse. O que as Escrituras falam sobre Deus e Jesus, esse relacionamento de Jesus com o Pai? O que as Escrituras nos falam acerca de Deus? Então, a primeira coisa, vamos esperar colocar ali, está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, Deus se apresenta ali. Está escrito em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, é Bereshit bara Elohim. Bereshit mostra no começo, no princípio, é o cabeça, aquilo que está lá em cima, quando começou tudo. Bara, criou. E essa expressão é usada se eu, por exemplo, pegar uma pedra bruta de diamante e eu quiser fazer um solitário, quiser fazer alguma joia com esse diamante, eu vou estar criando um anel, mas não é esse mesmo criar. Essa palavra não é usada aqui. Essa palavra bara é usada para a criação que vem do nada. Não tinha nada. Deus, pela sua palavra, pelo seu poder, criou. Então, essa palavra é usada com esse sentido único. E Elohim é uma expressão que se refere a Deus plural, não deuses, mas o nosso Deus é um Deus plural porque ele se manifesta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Êxodo 3:14, nós estamos tido um probleminha ali que eu não sei o que está acontecendo, não é a primeira vez, que já trocamos o cabo, daqui a pouquinho aparece. Quando conseguir, você me avisa aí. Agora conseguiu ali. Então, no Êxodo 3:14, mais para baixo, aí. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Se você for pegar no sentido literal da palavra hebraica, está escrito: eu serei o que serei, e não eu sou o que sou. Tá? Por quê? Porque no dicionário hebraico não tem a expressão sou o verbo no presente, ele está no futuro. Eu serei o que serei. Só que o entendimento é o mesmo. Então, para a nossa compreensão, então, é traduzido assim: eu sou o que sou. Porque para nós, o eu sou dá a ideia de passado, presente e futuro. Então, Deus, ele é. Isso que é importante. Deus, ele é. Desde sempre e será para sempre. Totalmente diferente do ser humano, de quem nós somos. Porque nós somos finitos, nós nascemos, vivemos e morreremos. Ainda que o nosso espírito vá para a eternidade, mas nós não somos eternos como Deus, que criou, que nos criou. E aí eu quero ler um texto que eu achei interessante aqui, está em Êxodo, um comentário da Bíblia Pentecostal, e a nota de rodapé do capítulo 3, versículo 14. Sobre eu sou o que sou. O Senhor deu a si mesmo um nome pessoal: eu sou o que sou. De onde deriva o nome Yahvé, uma expressão hebraica que expressa ação. Deus está efetivamente dizendo a Moisés: eu quero ser conhecido como Deus que está presente e ativo. Então, nosso Deus está sempre em atividade. Inerente no nome Yahvé está a promessa da presença do próprio Deus, dia após dia com o seu povo. Este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de redimir o seu povo e estar em comunhão com ele. Essa verdade corresponde à promessa fundamental do concerto para te ser a ti por Deus. O Senhor declara que esse será o seu nome para sempre. E aí a gente tem que lembrar que quando Jesus nasceu, está escrito que Jesus está escrito na profecia e depois Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Então, Deus presente em nosso meio através de Jesus Cristo. Hoje, nós temos Ele presente através do Espírito Santo. Então, compreender essas coisas é algo que acontece pela fé. Quando você vê muitos questionamentos, não são questionamentos bíblicos. A pessoa não questiona o que está na Bíblia. Ela tenta questionar a razão do ser. Porque há coisas que você crê e pronto. Eu criei e eu vivi experiências com Deus. A grande maioria aqui já teve alguma experiência forte com Deus. Eu perguntei um tempo atrás, vou perguntar de novo, só levantar a mãozinha. Quem já teve uma experiência com Deus e dizer assim, olha, eu tive essa experiência com Deus de cura, de Deus falar alguma coisa, de Deus te direcionar, de Deus te livrar de alguma coisa. Quem já teve essa experiência? Mas assim, né? Todo mundo que já teve. Glória a Deus por isso. Todo mundo levantou a mão. Então, ter essa experiência com Deus faz com que você tenha a ousadia de crer. Que é ser ousado. Para crer nas Escrituras, você precisa ser ousado. Porque as pessoas vão te confrontar. Eu me lembro que eu passei por alguns confrontos logo no começo do ministério, pessoas com bem mais conhecimento do que eu no meu trabalho, eu trabalhava com advogados, mas eu nunca tive dúvidas, nunca questionei, nunca me importei, até com perguntas que eu não sabia, falava, eu não sei, não faço a menor ideia. Eu estou aqui aprendendo, vai chegar um momento que eu vou saber te responder, mas de uma coisa eu sei, a experiência que eu tive com Deus, nenhum de vocês pode contestar, tá? Então é importante isso. Não se pode contestar aquilo que Deus fez na sua vida. Você pode falar qualquer coisa, mas a experiência sua com Deus, não tem ninguém que pode contestar. É você e Deus. Você tem certeza, você tem a convicção. E o que eu falei sobre Deus agora? O que as Escrituras falam acerca de Jesus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra aqui já é logos, porque agora já sai do grego, do hebraico para o grego. Então a palavra é logos, que pode ser traduzida como palavra, como verbo, como discurso, ou até como razão. E aí, se você pegar, nós falamos que o primeiro versículo da Bíblia fala, no princípio criou Deus todas as coisas. E no primeiro versículo do Novo Testamento, eu não anotei aqui, Mateus 1:1, não precisa marcar, só isso. Começa com a genealogia de Jesus, mostrando ele até Abraão, o pai da promessa. Então a primeira vai falando que Deus criou, e no primeiro do Novo Testamento fala sobre a genealogia de Jesus, a parte humana de Jesus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então a gente começa tendo esse entendimento, porque o Novo Testamento vem revelar o Jesus que estava prometido nas Escrituras no Antigo Testamento. João 14:7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Entender Jesus um como Pai. Eu estava conversando com um casal aqui, na sexta-feira, não me lembro direito. Eles passaram aqui, casal, amigo, cristão, a gente estava conversando um pouco sobre as coisas de Jesus, e eu estava falando com eles sobre a compreensão da unidade divina. Aqui fala sobre Jesus ser um com o Pai. Então é importante, como é que eu vou entender essa unidade? Né? Nós chamamos de trindade, ou alguns teólogos chamam de triunidade, porque são 3 pessoas em uma só. Mas não é uma só como no casamento. Por exemplo, a partir do momento que eu me casei, eu me tornei uma só com meu esposo. A Bíblia chama de uma só carne. Mas a gente está separado de carne. Eu tenho uma carne e ele tem outra. Minha carne é uma carne feminina completamente diferente, meu DNA, tudo diferente. E ele também é uma. Mas a Bíblia chama de uma só carne por conta da unidade que precisa existir dentro do casamento. Já no tocante à triunidade, vamos colocar assim, triunidade para a gente entender os 3 em 1. Você pode explicar Deus? Não pode. Não, ainda que você veja nas Escrituras o profeta Ezequiel, que teve uma visão de Deus,
Ele teve uma visão, né, dos seres viventes, aquela roda cheia de olhos, o ser, né, um ancião de dias. Ele viu muita coisa. Paulo viu coisas que ele não conta. Ele fala que as coisas que ele viu ele nem pode contar. Pedro teve visões. João, ele foi arrebatado aos céus também. E ele viu e ele contou. Se ele contou tudo o que ele viu, não sabemos, mas ele viu algumas coisas. E como é que você pode explicar? Então Deus existe de uma maneira formal? Existe uma forma de Deus? Aí você vai entender uma coisa. Não é igual a revelação que um teve e da revelação que o outro teve. Deus se manifestou ali porque Deus queria passar uma mensagem. Então ele se manifestou como ele quis. Porque ele é Espírito. A Bíblia fala que Deus, as mãos do Senhor não estão encolhidas, porque está mostrando a atitude do Senhor de estender sobre nós as suas misericórdias. Fala sobre um ancião de dias que mostra o respeito, e o judeu tinha muito isso. Tem muito isso, o respeito pelos mais velhos, pelo conhecimento. Então Deus é retratado ali como um ancião de dias, de cabelos grisalhos. Há muita coisa que se você tentar comparar dentro das Escrituras as revelações que são feitas acerca de Deus e acerca daqueles que tiveram alguma visão, lembra disso, tá? Eles tiveram arrebatamento, eles tiveram visões. E aí você vai ver que nem tudo é igualzinho. Cada momento há uma manifestação diferente, porque Deus nunca foi visto por homem algum. Mas se ele não foi lá, ele não foi arrebatado, ele não viu, tá bom, ele teve uma visão. Deus se manifestou de uma determinada forma, mostrou para ele algumas coisas que ele queria revelar, mas não tudo. Porque nós não estamos prontos para isso. Vai chegar um momento que estaremos. Amém? Quando a gente partir da eternidade com Cristo no coração de verdade, tendo vivido uma vida de temor, tendo vivido uma vida de renúncia ao pecado, tendo vivido uma vida de santidade, então nós o veremos tal como Ele é a promessa bíblica. Porque não estaremos mais num corpo carnal. Então é importante nós termos esse discernimento. Deus revela para nós aquilo que Ele quer revelar, para que nós possamos compreender a natureza divina. Para que nós possamos compreender o amor com que Ele nos ama, Ele está lá na sua grandeza e revelando-se aqui a nós. Então essas coisas precisam estar bem claras em nosso entendimento. Vamos lá? Nós lemos o João 14:7. E o que Deus fala, agora o testemunho que Deus dá acerca de Jesus. Vamos lá primeiro em Isaías 9:6. Mas é que Isaías está falando, sim, ele está falando pelo Espírito de Deus. Ele está falando de forma profética acerca do nascimento. E a palavra quem deu para ele foi o Senhor. Isaías 9:6 diz: porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é príncipe, olha que interessante, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele é Deus. O nome dele será Deus Forte. Jesus, ele é Deus. A Escritura que diz isso. E foi o Pai que revelou ao profeta Isaías. Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Não dá para dizer que Jesus foi criado por Deus, mas Jesus nasceu do fruto de Maria, ele foi criado por Deus, ele é Pai da eternidade. A eternidade está nele. Então você precisa ter isso na tua mente. A eternidade está em Cristo. Ele é um Deus forte e poderoso. Não é um Deus com letra minúscula, como algumas traduções têm. Ele é Deus forte, Deus todo-poderoso. Vamos ver um momento em que eu falei que as três pessoas da Trindade se manifestam, mas na verdade aqui são as duas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo em algumas outras passagens mais para frente. Evangelho de Mateus 3, 16 e 17. Aqui estão os três. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava onde? Na terra, em forma humana. O Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba. E João viu, foi só Jesus que viu, João viu. E a voz vinha de onde? Dos céus. O Pai, o Filho, vou colocar aqui a pomba pousando na cabeça, no ombro, não sei. Vamos colocar aqui a pomba pousando sobre ele, o Espírito Santo da forma de uma pomba, e a voz vinha lá do céu. As três pessoas distintas ali, presentes no batismo de Jesus. Mas distintas como? Então você está dizendo que é três? Gente, eu estou falando que ele é Espírito. Não tente entender além daquilo que ele revelou para nós. Não, porque tem gente que está procurando pelo inteiro em ovo, está procurando uma forma de arrumar problema. Eu conheço Deus do que ele revelou para mim. As pessoas só te conhecem aquilo que você permite que elas vejam. Tem muita gente aí que vive, depois de anos de convívio, você, puxa vida, não sabia que fulano era assim, nunca imaginei isso de fulano, do meu próprio filho, do meu próprio marido, da minha própria esposa, do meu pai, da minha mãe, eu não sabia disso. Tá passando aqueles filmes de espião? Que você, o homem é espião, a mulher é espiã, e eles só vão descobrir depois que a pessoa morre. Temos aquele caso daquele nome, eu não lembro o nome dele, judeu, que resgatou não sei quantas vidas, crianças, né? Ele resgatou muita criança, comprou e tudo, crianças, outros resgatou para tirar do holocausto, para que não morresse durante o holocausto. A mulher dele já foi descobrir quando ele já estava velhinho. Ela descobriu com ele em vida, pôde fazer uma homenagem a ele. Mas ela não sabia do número de vidas que aquele homem tinha salvo. Pessoas que se tornaram importantes, que se destacaram. Entre assim, pessoas que se destacaram muito. Então as pessoas só conhecem de nós o que nós permitimos que conheçam. Da mesma forma acontece com o Senhor. Nós só conhecemos aquilo que Ele permite que nós conheçamos. Nós não estamos capacitados para compreender a grandiosidade do nosso Deus. Amém? E a gente crê, é pela fé. A missão. Por que Deus trouxe Jesus à terra, o Filho dele? Por que Jesus se manifesta aqui? Porque tem uma missão, existe um propósito para tudo isso. Gênesis 3,15. Isso estava lá, a missão de resgate estava lá desde o princípio. Desde a queda do homem, quando o homem caiu, já veio ali a inimizade, a palavra está escrita: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava falando de Jesus, a semente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. Então nós precisamos entender isso. Já estava predito lá atrás que haveria de acontecer. Aconteceu de fato. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas será esmagada, porque o filho da mulher pisa na cabeça da serpente. Então tem muita gente que não entende como até hoje que Jesus veio e não veio como rei para reinar, mas já estava predito que ele seria ferido. E como de fato foi, morreu, mas a morte não pôde vencê-lo, ele ressuscitou. Então aí ele está ferido a cabeça, porque agora você já não tem mais poder sobre as almas que olharem para mim. Assim como um dia Moisés levanta a serpente no deserto, e essa serpente prefigura Cristo, assim também todos nós que olhamos para ele somos salvos. Quando nós olhamos para ele pela fé, compreendendo que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, nós somos resgatados do pecado. A salvação é para todos? Sim. Todos vão alcançar a salvação? Não. É simples. Mas Jesus veio para salvar o mundo todo. Ele veio para salvar o mundo todo, mas nem todos entraram na arca. Nem todos estão abraçando a fé. Então nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que creem no Senhor, conforme está escrito nas Escrituras. Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente.
para não sermos enganados e iludidos com o mundo. Lucas 22, 69. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Olha, agora, de novo aí, agora o Pai e o Filho. O Filho vai estar assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Está em Lucas 22, 69. Em Atos 7, 55, nós vamos ver também que quem dá testemunho acerca disso aqui, que Jesus falou que haveria de acontecer, é Estevão. Quando ele está sendo apedrejado, ele olha e fala: o Filho do Homem está, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aquilo que Jesus profetizou aqui, que haveria de acontecer, Estevão vê e dá testemunho disso antes de morrer. Gente, a morte de Estevão é algo que me deixa maravilhada, porque é uma morte terrível, dolorosa, né? Uma morte cruel. E na hora da morte ele não está preocupado com as entranhas derramando, de gritar de dor, não. Ele fala: eu estou vendo o céu aberto, estou vendo o Filho do Homem à direita de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda que a gente pode ver, que a gente pode testificar. Então um momento de tragédia se torna um momento de grande regozijo, de grande alegria para aquele homem, e ele parte para a eternidade já vendo, né, a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. E o bom que ele conseguiu ver e testificar, e que alguém registrou, para que nós hoje tivéssemos o conhecimento de que isso é possível. Atos 1:11, um outro momento aqui. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Os anjos falaram para os galileus após a ressurreição de Jesus: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele está subindo, ele está indo, tá? Ele cumpriu o ministério dele aqui, agora ele volta para o Pai. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí entra toda aquela questão que a gente já estudou, em outro momento vou voltar a repetir, entrar nesse tema aqui, sobre a questão do arrebatamento e sobre a questão da grande tribulação. Então, o que crê antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação. Não vai fazer diferença nenhuma no que você crê hoje, mas vai fazer toda a diferença se você está preparado. Já falei isso aqui várias vezes. Fica preocupado se vem antes, se está achando que ele vem antes, tem certeza absoluta que ele vem antes. Se vier a tribulação, você ficar e ele não vier depois, como alguns outros creem, você vai ficar no sufoco e perde a fé. Então se prepare para estar com Cristo e até suportar tribulações se necessário for. Afinal de contas, ainda não aconteceu o arrebatamento e tem muitos dos nossos irmãos sofrendo martírio, sofrendo torturas em vários lugares do mundo. Então, o que a gente tem que estar é preparado para o que vier. Amém? Amém. E o único preparo é comunhão com Deus. Porque não tem nada, nenhum tipo de conhecimento que te prepara para a tortura. A única coisa que pode te preparar é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que Jesus conclui o seu ministério, o que acontece? Ele volta para o Pai. Não é o que Jesus falou? Ele vai estar sentado à direita de Deus. E nós? Ficamos órfãos? Não. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. Fica aí em Jerusalém, tá? Olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, porque vai acontecer. Eu vou mandar o Espírito e ele vai renovar vocês. E como renovou, e como aqueles homens tiveram experiências grandiosas com Deus. Ele dá para a gente uma ordem aí, em Mateus 18, 19. E essa palavra, um outro momento eu quero falar sobre isso, mais especificamente sobre isso, quando ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma ordem. É muito bonito saber isso aqui, é muito bonito a gente conhecer sobre Deus, mas é muito mais importante eu entender que eu tenho, a partir do conhecimento dessa palavra, uma missão: ide e fazei discípulos. A grande comissão que Jesus nos deu foi essa. Então não adianta só eu acreditar. Eu preciso acreditar e levar adiante essa palavra, fazendo discípulos. Conversando com as pessoas, orientando para que elas também se convertam, para que elas também entreguem-se a Cristo. Quantas pessoas você já levou para a igreja que você conseguiu firmar? Às vezes você não tem dom de ficar evangelizando e falando e discipulando no sentido de... Mas você pode levar para a casa de Deus e fazer com que a pessoa ouça e ali ela se converta e ali ela mude de vida. Isso eu posso fazer. Trazer alguém para a casa de Deus. Por falar nisso, só mês que vem, 18 e 19, teremos o aniversário da igreja. Então é um dia que você pode convidar alguém para ouvir a palavra. Logo, logo estaremos mandando os convites. João 14, de 9 a 10. Como a letra aqui está um pouquinho maior, eu estou nem usando aqui o óculos, foi mais rápido. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Mais uma vez, Jesus falando, ele fala para Tomé: olha, não há discordância entre eu e Deus. Nós somos Pai e Filho. Estamos numa unidade tão perfeita que não há discordância entre nós. Eu estou falando daquilo que o meu Pai falou. Às vezes, entre duas pessoas humanas, há discordância. Eu posso discordar do meu marido, você pode discordar de alguém que está do seu lado, que convive com você. Você pode discordar de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um filho. Você pode discordar de uma pessoa que é teu sócio, você pode discordar. Mas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há nenhum tipo de discordância. Então eu preciso compreender isso. Não há discordância entre eles, porque eles são um só. É como você querer discordar de você. Olha que a gente ainda consegue essa proeza. Você faz coisa que você mesmo discorda de você. Você não devia ter feito isso. Então a gente faz e a gente consegue discordar da gente. Misericórdia. Quem é que nunca discordou de nada que fez? Poxa, por que eu fui fazer isso, meu Deus? Então a gente discorda de atitudes que a gente tem. Mas entre eles não há discordância. Eles são uma unidade tão completa, tão perfeita, que eles conseguem conversar, dialogar, e a gente não entende que diálogo é esse, se eles são mesmo. Não tenta entender, não. Creia. Um plano. Havia um plano, tá? Entre eles, que a gente vai falar lá atrás, mas não tem problema. Esse plano de salvação é um plano conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Porque, como eu falei, eles não existe discordância entre eles. Então o Pai quis enviar Jesus, o Filho quis vir e o Espírito Santo tem dado continuidade a essa obra. Então a unidade é tão perfeita que tudo o que eles fazem é um consenso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo chave do cristianismo. Como eu falei, Jesus ele se oferece para cumprir a ordem do Pai. Eu vou pular, que a gente já falei sobre isso aqui. O Pai dá ordem, o Filho obedece, tá? Não li o versículo, mas vamos pular depois, se alguém quiser, como eu falei, eu passo todos os versículos. Está em João 6, 38 a 40. João 14 tem que ler, não tem como. A
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. E olha que coisa maravilhosa que João escreve. Nós vimos a sua glória. João, ele não fala, eu vi Jesus. Nós vimos a sua glória. Tem gente que tem experiência com Deus, mas se você perguntar, você já viu a glória de Deus? A pessoa diz não. Se perguntar se você viu um milagre, a pessoa, milagre? Como assim? Tem gente que já foi curado de câncer. Você pergunta a pessoa se viu um milagre de Deus? Não, um milagre? Não, nunca viu. Eu queria ver um milagre de Deus. Foi liberto das drogas, foi liberto da prostituição, da pornografia, foi liberto de um monte de problemas aí, de vícios. Foi liberto da marginalidade, foi liberto. E aí, você já experimentou algum milagre de Deus? Não. Quem você era, quem você é hoje. Às vezes você nem teve um passado tão pesado. Eu nunca provei drogas na minha vida. Nunca tive uma vida assim, né? Algumas coisas que a gente vê acontecer por aí. Mas eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou após a conversão. Para mim esse é o maior milagre. Eu experimentei outros milagres de cura física, né? de cura do meu útero, que tem minhas filhas. Porém, o maior milagre é eu saber quem eu era e quem eu sou hoje em Cristo. Esse é o maior milagre, a salvação das nossas almas. Então, se uma pessoa está na igreja e diz que nunca experimentou milagre, eu fico pensando, meu Deus, que conversão é essa? Que conversão é essa? Eu sempre expliquei para minhas filhas, vocês nasceram na igreja, são filhas de pastores, porém vocês precisam buscar a experiência de vocês com Deus. Vocês têm que ter uma experiência com Deus. Minha neta tem que ter a experiência dela com Deus. Não é a minha experiência, é a experiência dela com Deus. Porque isso que vai te fortalecer na fé. E vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui nem o pai. É o normal, né? Os pais irem primeiro. E aí? A vida continua. A fé de vocês precisa continuar. Então, cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus. Mateus 26, 39. Esse versículo aqui, eu já vi pessoas usando esse versículo para mostrar como se fosse uma divisão entre eles, como se houvesse alguma discordância entre eles, ou alguma... vamos ver aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Isso Jesus lá no Getsemane. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava em carne. E carne sente dor. E ele imaginar, porque ele já podia antever o que ele passaria, as torturas que ele passaria, o sofrimento que ele passaria no Calvário, a humilhação pública, a rejeição daqueles que ele curou, a rejeição das pessoas que ele veio resgatar, do seu próprio povo. Então ele ora: Pai, passa de mim esse cálice. Peraí, por que ele está pedindo? Então ele não queria muito se entregar, se rendesse. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O lado humano, para mostrar que Jesus era 100% homem. Ele sabia da dor que ele já tinha passado, né? Que ele estava passando ali no Getsemane, tanto que a Bíblia diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Isso é um sofrimento muito grande que ele precisou trazer dentro de si, uma angústia muito grande naquele momento. E ele faz esse pedido, mas ao mesmo tempo ele sabe para que veio. E falou: não, Senhor, seja feita a tua vontade. E também fica um ensinamento para cada um de nós. Quantas pessoas que oram: eu não aceito isso na minha vida. Eu sirvo a Deus, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser saudável, eu tenho que ser cheio do Espírito, eu tenho que ser... Peraí, gente, eita, calma. Se Jesus falou: seja feita a tua vontade, você não pode falar não? Senhor, eu não quero isso na minha vida não.
Tem hora que você tem a revelação de Deus que aquilo ali é um dardo, que é uma seta, você vai repreender. Mas tem coisas que você, Senhor, se eu tenho que passar por isso, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você está pronto para falar isso para Deus? Jesus falou, isso é forte. Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu já fiz essa oração várias vezes, Senhor, não é isso que eu queria para minha vida, não. Mas é assim que as coisas estão caminhando. Então, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Porque aí você não vive revoltado. Tem crente que vive revoltado. Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo se dentro de você existe uma revolta por aquela situação em que Deus te colocou? Deus está tratando com você. Esses dias eu falei com uma moça que eu atendi, né, no WhatsApp. Ela é pastora, ela falou, minha filha, primeira coisa, você está orando, não está? Você está buscando, não está? Você está entendendo a Bíblia? Ah, não tem, não está. Valeu. Vai conhecer a palavra. Porque se você não examinar as Escrituras, você não vai suportar a luta, em primeiro lugar. E quando você está em luta, a primeira coisa que Deus está tratando é com a tua natureza. Essa natureza humana, caída. Deus precisa tratar com você sim. Larga de ser rebelde, vai orar, vai buscar as Escrituras. E ela falou, tá bom, pastor. Ele falou, glória a Deus que você entendeu, mas a gente não aceita não. Não, pastor, eu não aceito isso para minha vida, não. Aí só consegue ler nas Escrituras aquela caixinha de promessa. Só consegue ler versículos que trazem vitória. Não consegue ler os versículos que falam de tribulação. O mundo tem aflições. Só não consegue entender isso para a vida dela. Mas eu não quero isso para a minha vida. Não interessa se você quer. Interessa o que Deus vai fazer. Então nós temos que parar e analisar as Escrituras como elas são. As bênçãos, mas também as dificuldades. O que Deus fala no Antigo e no Novo Testamento. Deus fala com Jeremias, Deus fala com João. Come a palavra. Ela vai ser doce na tua boca, mas vai ser amarga no teu ventre. Na hora que você está comendo as Escrituras, oh maravilha, que coisa bonita a palavra. Mas na hora de você viver aquilo ali, colocar em prática, é só o sangue de Jesus para te dar força. Só o Espírito Santo para te manter de pé. Daniel teve umas revelações, ele caiu e ficou lá prostrado. Aí o Espírito de Deus veio sobre ele, o anjo levantou ele. Tem hora que é só o anjo para te pôr de pé. Mas se você está na presença dele, ele te coloca. Amém? Sem murmuração, sem contenda, sem espraguejar. Aí o anjo vem, opa, levanta. Teve uma vez que eu estava na igreja, tinha acontecido uma situação, eu estava arrasada, assim, emocionalmente. E aí tinha o culto de oração. Antes do culto da igreja, tinha um culto de oração. Quando eu dobrei os joelhos, que eu comecei a orar, aí Deus usou a pastora e falou comigo. Eu estou te vendo num emaranhado. Mas o anjo veio e te levantou e te tirou desse emaranhado. Nossa, quando ela entregou aquela palavra para mim, na hora a angústia saiu. Mas na hora a angústia saiu. Deus mostrou para ela como eu estava me sentindo. Não tinha conversado nada com ela. Ela nem estava na igreja na hora que as coisas aconteceram, não tinha falado nada com ninguém. Mas naquele momento, a palavra veio e eu realmente fui tirado daquele lugar. De angústia, de aflição que eu estava. E ela me viu como um emaranhado de coisas. Então, é isso. Deus vai lá e faz. Eu estava orando e falou, Senhor, eu estava me derramando diante do Senhor. E aí ele veio, o problema acabou? Não, mas a minha alma foi livre da angústia. E é isso que você precisa entender. Você pode passar por um problema, mas você não pode ter a sua alma aprisionada pela angústia. Amém. Sempre houve um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas orações que Jesus faz, elas representam isso. João 17,5. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E agora glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Oh Deus, eu fiz tudo
Olha que coisa linda, gente. Pensa comigo. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Eu vim aqui até o mundo, eu sofri o que eu sofri, eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer, e agora já está chegando a minha hora. Me coloca de volta no lugar, para que eu tenha a glória que eu tinha contigo antes de eu vir para cá. Eu quero retornar para o meu lugar de glória, porque a minha missão aqui está cumprida. Que assim seja na nossa vida. E quando você perceber que a vida está indo embora, você fala, Senhor, eu estou pronto, quer me levar, pode me levar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Se quiser, pode me levar, eu estou pronta. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que falaram, pouco antes, eu estou indo embora, eu estou voltando para casa. Então é uma coisa maravilhosa você saber, você na hora da morte, você não ter angústias da morte, você não ficar enlaçado com as angústias da morte, você saber que você está voltando para a casa do Pai. Nós somos de Deus, está lá em Eclesiastes, o Espírito, a carne volte ao pó e o Espírito volte a Deus que o deu. E é isso que nós queremos, voltar para a presença do Senhor. Eu acho que é, eu falei Eclesiastes, eu acho que é, não lembro de onde está passando, aonde está. E Lucas 23, 46 diz, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Entrega na mão de Deus. Outro momento, olha só, a comunhão, o diálogo que havia entre eles. Lucas 5,16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Gente, como é que você vai imaginar Jesus orando? Se ele e o Pai são um. Que tipo de diálogo havia entre eles? Não sei. Não vai fazer diferença para mim, mas eu sei que há uma comunhão, uma unidade com Ele. Se Jesus se retirava para o deserto para orar, para falar com Deus, porque também ele estava em carne, a gente nunca pode esquecer isso, quanto mais eu, mera mortal, preciso de ter um tempo com Deus, de falar com Ele, de conversar com Ele todos os dias. Você tem conversado com o Senhor todos os dias? Precisa, né? A gente precisa desse tempo para conversar com Ele. A gente precisa separar um tempinho, todos os dias. E não vai dizer que você não tem tempo, não. Quanto tempo você leva para assistir um videozinho? Um Reels, um vídeo curtinho? Quanto tempo a gente para ver uma fofoca que saiu? Um jornal? Fica às vezes meia hora, às vezes uma hora para assistir um jornal, mas eu preciso me atualizar. Tudo bem que você precisa se atualizar, filho. Estou discordando disso, não. Todos nós precisamos nos manter atualizados para saber o que está acontecendo, sim. Mas não todas as notícias. Você dá hoje está fácil, você seleciona lá mais ou menos o que é interessante, né, na internet, e lê o que é importante só para você se manter atualizado, mas você precisa estar mais ainda atualizado acerca das coisas espirituais. E isso você consegue através de uma vida de oração, de leitura da palavra. Tem que ler a palavra. O dia que eu não leio a Bíblia de manhã, às vezes a gente levanta, já tem um compromisso muito cedo, vai ter que sair. E quando eu não leio a palavra, eu posso até ler durante o dia, eu abro o WhatsApp, eu tenho alguns grupos de pastores, a gente tem sempre uma palavra lá. Mas ainda assim, quando eu não abro a minha Bíblia dentro de casa, sozinha, e olho e leio, isso me incomoda. Eu sinto que está faltando alguma coisa durante o dia. Então você precisa ter esse cuidado. Você não precisa tomar banho todo dia? Eu sei que em alguns países o banho não é tão, assim, costumeiro, países muito frios. Mas no Brasil, que é um país de clima quente, normalmente todo mundo toma banho no mínimo uma vez por dia. E no dia que você não tomar banho, você sente falta. Se acontecer alguma coisa, ficar sem água, acontecer algum problema que você não puder tomar banho, olha, deve dar uma aflição, né? Eu não me lembro de ter ficado mais, talvez criança, não lembro. Mas é complicado você ficar. Hoje a gente tem a benção, tem a caixa d'água e tudo. Dá para você se virando, faltou algo apertar aqui. Porque é difícil ficar sem banho. Da mesma forma, precisa ser difícil para nós. Precisa ser difícil para nós. Guarda isso. Precisa ser difícil para nós ficar sem a lavagem da água. A palavra nos lava, nos limpa, nos purifica. Se eu sinto incômodo da falta da água para lavar o meu corpo físico, e eu não sinto falta da água, que é a palavra, Jesus fala que a palavra é a água limpa que purifica,
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se a gente não sente falta dessa água para nos limpar, alguma coisa está errada. É a mesma coisa de você, às vezes, fala de alguém que ficou sem banho, ai, fulano que ficou sem banho, que porco. Não é isso que você fala? Nossa, fulano está fedendo. Entraram no ônibus de manhã, gente, que a pessoa fedendo. Eu falei, vai que a pessoa trabalhou à noite, está voltando. Não, mas trabalhou no trabalho. E está fedendo, chega no trabalho fedendo. Você fica indignado porque a pessoa está fedendo. Porque ela não tem asseio, não tem higiene. E você? Como está a sua vida espiritual? Você tem feito a sua higiene diária? Pensa nisso. Quando você se sentir, quando você for falar de alguém que está fedendo, você lembra se aquele dia você já fez a sua higiene diária na palavra. É brincadeira não. Então, após Jesus ter cumprido o seu ministério terreno, aí vai se cumprir agora o ministério do Espírito Santo. Vai se cumprir agora o ministério do Espírito Santo. Porque ele vai dar continuidade à obra de Jesus, à obra da redenção. João 16, de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Espírito Santo vem para quê? Para convencer. E aí, é uma coisa muito mais importante que você tem que guardar com você. Quando você estiver falando com alguém de Jesus, por mais que naquele momento você esteja inspirado para falar, você falou, mostrou, provou, e a pessoa não se convenceu, não se converteu, não mudou de vida e ainda saiu falando mal, não fique constrangido, porque você não converte ninguém. Você pode falar a palavra, você pode mostrar a palavra, você pode até convencer a pessoa naquele momento ali, humanamente falando, mas quem vai convencer de que aquilo que você falou é verdade, mas quem vai convencer no coração quanto à presença de Deus é só o Espírito Santo. Amém. Então, às vezes a gente pega para a pessoa, fala de Jesus, fala, como eu já peguei para pessoas que não se converteram. Você fala, a pessoa até concorda com você naquele momento ali. Ela até se posiciona naquele momento ali. Ela até, às vezes, até entrega a vida para Jesus naquele momento. Já aconteceu comigo, eu estava pregando a pessoa, de fazer o apelo, a pessoa entregar para Jesus. Eu não quero. E não permanecer. Por quê? Porque não foi convencida pelo Espírito Santo. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu já dei esse testemunho aqui e vou sempre repetir. No dia da minha conversão, para mim foi um ponto-chave de eu entender isso aí. Meu irmão já tinha pregado para mim em casa. Depois que ele foi deitar, eu dobrei os joelhos, eu entreguei a vida para Jesus ali. Vou colocar meio que convencida por ele. Depois eu fui entender isso. Porque realmente ele me falou de um jeito que eu queria mesmo. E eu fui para a igreja. Mas no dia que eu fui para a igreja, assisti o culto. Não foi feito apelo, voltei para casa. No dia seguinte fui para o trabalho para a igreja direto. Cheguei na igreja, o pastor ministrou a palavra. Nossa, que bênção a palavra, que bênção o louvor. Mas quando eu cheguei à frente, que eu dobrei os joelhos, naquele momento exato, o Espírito Santo me convenceu que eu era pecadora. É o que está escrito aqui. Eu fui convencida do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus naquele momento. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Então não dá para eu voltar atrás. 40 anos se passaram, vai chegar 41 ano que vem. 40 anos se passaram, eu não posso voltar para trás. Porque eu fui convencida pelo Espírito. Amém? Então quando uma pessoa vai e volta, ela ouviu uma boa palavra, alguém chegou para ela, mas ela não permitiu que o coração dela se abrisse para que ela fosse convencida pelo Espírito. Isso é uma coisa pessoal entre a pessoa e Deus. Você fez a tua parte, dá glória a Deus. Amém? Cada pessoa para quem você tem a oportunidade de falar de Jesus, dar um pequeno testemunho que seja, dá glória a Deus.
Porque o restante, quem faz, a obra quem faz é Deus. Teve gente que simplesmente passou e entregou um folhetinho, mas aquele folhetinho caiu na mão da pessoa, a pessoa leu, foi para a igreja, olha só, ela só entregou um folheto, não falou nada. Mas aquele folheto foi lido, a pessoa sentiu vontade de ir, e lá o Espírito Santo convenceu, essa pessoa se tornou um pregador. Glória a Deus. Grandes pregadores foram recebidos assim. Então, importante é você permitir o agir. Atos 1:5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, João batizou com água, né? Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, existe, olha aí o agir, tanto no caso ali foi João batizando, mas a necessidade, depois os discípulos do Senhor batizaram também, e precisavam ainda do Espírito Santo. Tanto que eles estavam escondidos. Quando Jesus morreu, eles se reuniram no cenáculo e ficaram escondidos. Porém, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e o pastor Canta falou que no domingo passado sobre Pentecostes, quando o Pentecostes desceu, eles ali foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar com ousadia acerca da palavra de Deus. Amém. Mesmo quando veio a perseguição ferrenha, a perseguição cruel, eles tiveram que fugir de Israel, eles por onde iam? Eles não iam, agora eu vou ficar calado para ninguém ir atrás de mim. Não, aonde eles iam, eles anunciavam Jesus. Porque agora eles estavam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eles sabiam do juízo vindouro e eles queriam anunciar para o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas não fossem tragadas pelo inferno. Vou falar um pouquinho agora para a gente encerrar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu falei, eu não posso demorar muito hoje, a gente tem a ceia. Mateus 28, 18 a 19. 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o ide, tá? No versículo anterior eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo, mas agora batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, se não me engano, está escrito batizar, fala sobre o nome de Jesus, fala em nome de Jesus, que é o Filho. Aqui fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o costume de batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele recebeu o poder no céu e na terra porque ele tinha cumprido a missão dele. Agora, ele não estaria mais entre nós. E nós temos a incumbência de levar adiante a palavra. E a palavra só chegou a nós 2.000 anos depois. Mais de 2.000 anos se passaram. Por quê? Porque alguém continuou pregando a palavra. Não se cale. Não seja um mudo espiritual. Fale com as pessoas, porque o Evangelho só chegou até você porque pessoas tiveram a ousadia, a coragem de anunciar o Evangelho. Isso aí não é pastor, não é sobre obrigação só do pastor, não. O pastor, ele recebe o ministério de apacentar o rebanho, mas todos nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. O pastor não pode ir no seu trabalho, o pastor não pode ir. Hoje a gente até consegue levar muito através da palavra, da internet, principalmente, rádio, televisão, jornais, internet. Hoje a gente consegue até abranger um número muito maior, mas tem pessoas que não vão ouvir. O único evangelho que elas vão ouvir é ver a tua vida. O que você fala, como você se comporta, como você se conduz nos lugares onde você está, na sua escola, na sua casa. Tem família que não permite que o evangelho entre na casa. Ele não escuta num programa, não quer saber de louvor, não quer nada dentro de casa. Tem pessoas que não permitem mesmo. Tem mulheres que se converteram em casas que ninguém dentro de casa, ela não podia nem abrir a boca para falar. Mas o testemunho dessas mulheres, tem mulheres que ganharam pelo testemunho.
Eu conheci uma que ela apanhava de cabo de vassoura quando ia cair na igreja. Ela ficava atrás da porta, quando ela entrava, ele descia o cabo de vassoura mesmo. Mas o tempo foi passando, essa mulher mostrou-se, ela permaneceu fiel, ela nunca desistiu. E um dia, ela queria ser ungida diaconisa, mas ela não era casada legalmente, e aí ela falou com ele. Esse homem entrou na igreja com ela, ele casou com ela no civil, casou na igreja, para que ela pudesse trabalhar como diaconisa. Recebeu, olha só que lindo. Puxa, mas a mulher, não estou aqui fazendo apologia à violência, nem dizendo que a pessoa deve ficar debaixo de violência, são duas coisas diferentes. Ela cria e creu, e a fé dela, Deus honrou, tá? Olha a diferença, tem pessoas aí que tem que buscar de Deus, porque às vezes a pessoa está aí numa situação que de risco de vida, então é uma coisa totalmente diferente, tá? Ali ela entendeu que era só uma batalha espiritual por causa da fé. Então, e outras pessoas não. Então, toma cuidado com isso, vigia nisso. Quando eu falo sobre essa questão, quando eu dou esse testemunho, eu dou para que as mulheres aprendam a ter fé, que os homens aprendam a ter fé. Porém, tem que tomar muito cuidado com essa questão de violência, tá? Para você não ficar sujeito a uma situação que você está colocando a sua vida em risco, e a dos seus filhos em risco. Então, isso tem que ficar muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso. O fato da nossa mente limitada, como eu falei, vou repetir isso, não conseguir compreender quem é Deus, não conseguir compreender os mistérios de Deus, não te dá o direito de duvidar dele. Amém? Compreenda apenas que ele só vai revelar aquilo que ele quiser revelar para você. Alguns vão ter algumas experiências sobrenaturais, de visão, de revelação. Eu já tive algumas, mas poucas, mas foram bem, eu prefiro ter poucas, mas ter com convicção, sabendo, né, e vendo acontecer depois, do que falar um monte de abobrinha, como muita gente tem falado, e você vê que não é Deus coisa nenhuma. Essa madrugada, eu recebi uma mensagem, quando eu fui ver a pessoa falando alguma coisa, Deus revelou para mim que eu só ia fazer isso aqui. Eu falei, filho, foi não. Foi Deus não. Que Deus me conhece. Ele sabe que eu não ia fazer isso aí, né? E aí, ficou dito pelo não dito. Então, tem gente que sai por aí dizendo que Deus está revelando isso, aquilo outro, quando é benefício próprio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se Deus falou uma coisa, Ele vai falar comigo, e vai falar com o teu coração. Um casal aqui que chegou aqui na igreja uma vez com uma situação, um problema, eu nem sabia daquela igreja, nem conhecia, a primeira vez que eu estava vendo. Aí Deus me revelou, olha que coisa mais difícil. Deus me revelou, Deus me mostrou o laço e tudo, expliquei, oramos por ele, e em um mês o problema deles foi, que dava 2 anos para resolver, foi resolvido em um mês. Foi Deus, foi. Não tinha como duvidar do agir de Deus ali. E foi muito claro. Então você precisa entender o seguinte, o Espírito Santo continua falando, continua agindo, e você precisa ter comunhão com Deus para que Deus tenha liberdade para falar com você. Amém? É na comunhão. Você não conta, presta atenção. Você não conta os teus segredos para ninguém. Amém. A não ser que você confie muito naquela pessoa. Não é assim? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tem que ser servo de Deus, no sentido literal da palavra, no sentido completo da palavra. E aí Deus pode te revelar coisas tremendas, pode te mostrar coisas tremendas. Então aprenda a servir a Deus em sinceridade de coração, a colocar a tua vida no altar, para que você também possa experimentar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, tá? Vamos parar aqui. Esse outro versículo aqui a gente já estudou ele mais ou menos. Então vamos encerrar por aqui e ter o nosso momento de oração e vamos nos preparar para a ceia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos de pé, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos
buscar da presença dele. Querido e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, orando, nós estamos aqui buscando a tua face, Pai. Há tanto para conhecer ainda, há tantas coisas, ó Pai, que nós ainda não compreendemos acerca de ti, mas nós queremos saber, ó Pai, aquilo que é importante, Pai, para a nossa vida. Nós queremos que o Senhor nos mostre, Pai, aquilo que nós precisamos saber, Pai. Não aquilo que nós queremos simplesmente, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que vai mudar a nossa vida, aquilo que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso ministério, aquilo que vai impactar as nossas vidas a ponto, Pai, de nos fazer cada vez mais conscientes da Tua presença, do Teu poder e conscientes, Pai, da responsabilidade que nós ainda temos neste mundo. Querido e glorioso Deus, fala com o Teu servo, fala com a Tua serva aqui presente hoje, Pai. Fala com cada um de nós e nos ensina e nos dá a instrução, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa despertar os nossos corações para Ti, Senhor. Que a bondade, que a misericórdia, que o favor do Senhor esteja conosco. E que nós sejamos, ó Deus, renovados e fortalecidos do Teu poder, renovados e fortalecidos da Tua misericórdia, renovados e fortalecidos do Teu amor, meu Pai, para que nós possamos crescer, multiplicar, frutificar na Tua obra e no Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem assentar? Graças a Deus.